Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou Fausto Gomes e venho te convidar a gente participar de uma jornada em busca de conhecer mais a palavra de Deus. Tá lendo e comentando o Novo Testamento. Amém? Vem comigo? E vamos estar iniciando então essa jornada pelo livro de Mateus. Ele foi escrito por volta de 50 a 80 depois de Cristo. Historiadores divergem quanto a exato nessa data, mas foi por esse período. Mateus, que foi apóstolo, tá? Era chamado por Lucas Mateus Levi, o cobrador de impostos, era chamado por Marcos como Mateus, filho de Alfeu, né? Levi, filho de Alfeu. É importante nós termos ciência disso, que Mateus foi escrito nesse período. Ele vem como o primeiro no Evangelho, por essa natureza dele descritiva da caminhada de Jesus aqui, de certa forma detalhada, uma visão mais jornalística, né, mais detalhada, então nos auxilia a quem busca a palavra, conhecer mais de Jesus do Novo Testamento, a ter essa iniciação, essa introdução ao ministério, à vida de Jesus Cristo. É um evangelho que vem com propósito, vem para enfatizar que o governo de Deus veio por meio da vida e o ministério de Jesus Cristo. Amém? É um evangelho significa o quê? É um termo grego que significa boa nova, boa notícia, nova mensagem. Amém? Então, os 4 primeiros do Novo Testamento são reconhecidos como evangelhos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos. Por que esse nome? Sinótico vem de similaridade, mesma visão. E os 3 relatam a vida de Jesus por meio de milagres, locais que ele foi, o que ele disse, como aconteceu, com a grande similaridade, mas não deixam de se complementar um ao outro. Então a importância de todos existe, né? Mas os 3 primeiros têm uma similaridade, quase que uma mesma visão dessa vida, essa caminhada de Jesus. Amém? Reino de Deus, a palavra reino de Deus, Jesus traz ela no Evangelho de Mateus 48 vezes. Né? É um evangelho que vem para enfatizar isso. O reino de Deus se inicia nos céus para comandar aqui na terra. Amém? O público que esses profetas se direcionavam a fazer essa escrita, trazer esse evangelho, era diferente. Mateus, por exemplo, ele é comentado que a intenção que dá é que faz para transparecer que ele trouxe um evangelho mais voltado para as primeiras congregações. É o único evangélico que cita as congregações. Capítulo 16, capítulo 18, ele vem informando mais sobre essas primeiras congregações, as primeiras igrejas. Evangelho voltado para público diferente, mas complementando, como eu disse para vocês, né? O começo dele vem falando sobre o quê? Capítulo 1. Vamos lá? Vamos começar logo para a gente, né? Depois a gente prolonga mais. Vamos iniciar isso aqui o quanto antes. Amém? Vamos iniciar fazendo uma oração, primeiramente. Senhor, nos ilumine nessa jornada, nesse início. Te peço, humildemente como servo, Senhor, ilumina nossas mentes, que essa mensagem, que é a palavra de Deus, ela seja compartilhada, chegue a lares, chegue a lugares, onde ela seja o ponto de partida para uma nova mudança, Pai, para aquela mudança que Tu destina para os Teus filhos. Só Tu tens a palavra de vida eterna, só Tu é o caminho, a verdade e a vida. Espero, Senhor, na grande humildade que nós buscamos ter ao buscar a Tua palavra, como reconhecedores que somos imerecidos de tal misericórdia,
que tu venha nos abraçar, venha nos proteger, venha nos guiar, como em Salmo 119. Luz para os meus caminhos é a tua palavra, né? E lâmpada para os meus pés. Então, Pai, nos fortaleça em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. O capítulo 1 de Mateus, ele vem falar sobre a genealogia de Jesus Cristo, ou seja, a árvore genealógica, da parte de pai, parte de José, né? São 42 gerações que são retratadas do capítulo 1, do versículo 1, desculpa, ao 17. Vem 14 gerações de Abraão até Davi, rei Davi. Depois mais 14 gerações do rei Davi até o exílio, o cativeiro babilônico, né? Do cativeiro, do exílio, mais 14 gerações até chegar em Jesus Cristo, tá? Chegar em José e aí sim em Jesus Cristo. José que na realidade, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, foi padrasto, né? Porque ele não foi pai biológico, nós vamos estar observando aqui que ele não foi pai biológico, mas essa linhagem dele traz ele para esse ponto, para ele estar com Maria, ele ter desposado Maria, ou seja, noivado, e a partir daí pela sociedade ser encarado como o pai de Jesus. Amém? Então, essa genealogia de Jesus, o interessante é que, para quem imagina que vai ser uma genealogia perfeita, sangue azul, vamos dizer assim, muito pelo contrário. Nós vamos estar encontrando prostitutas, adúlteros, né? Homens violentos, né? Pessoas que vieram de histórico familiar de incesto, né? Então, é uma demonstração já de início que Jesus veio para todos, ele veio de todos e para todos, né? É uma misericórdia que é universal. Ele vem para trazer esse ministério da graça de maneira universal, né? Então, finalizando no versículo 17, é isso, é a genealogia, né, trazendo essa a parte do pai, do padrasto, vamos dizer assim, né, que é José, finalizando essa genealogia dele aqui. No versículo 18 já começa a parte do nascimento, né? Então vamos ler um pouquinho aqui para ter o entendimento, irmãos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, esse desposado é o noivado, né? Na tradição judaica, o noivado já tinha valor jurídico, né? Então, esse desposado já é o noivado, amém? Sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Irmãos, aqui, como vocês podem observar, achou-se grávida pelo Espírito Santo, ou seja, não foi algo que partiu dela, tá? Maria, ela tem um papel de instrumento, foi utilizada como um instrumento para que se cumprisse a profecia. Se não fosse Maria, teria sido outra que o Espírito Santo tivesse escolhido para que se cumprisse a profecia, alguma outra virgem, mas enfim, ela, para que se cumprisse, foi determinado que fosse Maria, virgem. Então ela está aqui como um instrumento de Deus para que se cumprisse a profecia, tá?
Despertado José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, que pôs o nome de Jesus. Capítulo 1 finaliza aqui. Vou fazer mais um comentário, a gente já inicia o capítulo 2. Amém? Observe que José, a princípio, reluta. Uai, tá grávida, só tô noivado com ela e ela já apareceu grávida? Vou sumir, porque se ele denuncia, irmãos e irmãs, como vocês são sabedores, ela ia ser apedrejada, baseado na cultura da época. Né? Então ele preferiu resolveu deixá-la secretamente. Só que antes dele sair, o anjo apareceu a ele dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Ou seja, depois que ele teve consciência, noção, teve essa experiência com o anjo, sabendo que o que estava acontecendo ali não era físico e sim espiritual, ele, como um seguidor de Cristo, como um servo obediente, é um exemplo para nós, irmãos. Como servo obediente, ele resolveu seguir, ele resolveu acatar, ele resolveu agir da forma que o anjo havia lhe ordenado. Amém? Então ele deixou de lado orgulho masculino, tradição, cultura, e resolveu seguir o que o anjo havia lhe ordenado. Amém? É um grande exemplo para nós cristãos, que muitas vezes levamos em consideração conceitos da sociedade, conceitos até da igreja institucional, que às vezes chegam a divergir da palavra. Acho que alguns irmãos podem estar entendendo o que eu estou querendo dizer, que muitas vezes existem instituições, né? Igrejas que estão mais no sentido de instituições do que a casa de Deus, a noiva que está se preparando para a vinda do noivo, do que propriamente, né? Essa instituição que foi trago em muitas igrejas. Fiquem atentos, irmãos. Então aqui é um exemplo claro para você largar, não levar nada disso em consideração, e sim a palavra de Deus, e sim a sua experiência, seu contato com Deus. É dessa forma que você tem que saber para onde seguir, com quem ficar, o que fazer. Amém? É Deus que direciona a partir do propósito dele para que se cumpra as Escrituras. Tudo está no controle dele. Nada foge do controle dele. Amém? Então, capítulo 1 finalizado. Vamos para o capítulo 2. A visita dos magos. Amém? Tendo Jesus nascido em Belém de Judéia. Belém de Judéia foi a cidade onde Davi nasceu e foi ungido rei. Amém? 1 Samuel 16, 1, 3 vem reforçando isso. Nada está aqui por acaso. Cidades, locais, como, tudo está só fazendo com que se cumpra as Escrituras. Amém? Mateus já inicia, como vocês puderam ver, irmãos, no primeiro capítulo, trazendo o antigo como base. Para quem tem o entendimento que o certo é Novo Testamento, se engana, porque no Novo Testamento o antigo está embasando, está trazendo esse alicerce, né? Ele é utilizado como alicerce para embasar o novo. Você pode ver que no primeiro capítulo do primeiro evangelho já tem referências ao Antigo Testamento. Então, se antes era a lei e agora é a graça por causa do sacrifício de Jesus Cristo, mas embasado na lei, embasado no início. Amém? Então, não menospreze, irmãos e irmãs, o Antigo Testamento. Ele foi um alicerce para veio um novo otimizado, veio um novo mudando, veio um novo da graça, o ministério da graça, mas teve uma base. Amém? Então vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém de Judéia, em dias do rei Herodes o Grande, tá, irmãos? Era chamado Herodes o Grande para se diferenciar do nome dos filhos.
Herodes o Grande, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Vejam bem, irmãos, esses magos, aqui não está especificando que é 3, como na historinha de Natal, tá? Só está especificando que foi magos do Oriente a Jerusalém. Acredita-se que se vieram da Pérsia. Acredita-se também que são magos, são estudiosos de astrologia, numerologia, que vieram daquela descendência ali dos magos que Daniel ensinou. Amém? No livro de Daniel ele especifica que ele acabou ensinando os magos da época. Então alguns historiadores reforçam essa ideia que foram magos dessa linhagem dos magos que foram ensinados por Daniel naquela época, e a partir daí deu essa possibilidade deles conseguirem mensurar, ou seja, estudar melhor e conseguir seguir essa estrela. Conseguir chegar a Herodes com essa pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, só eles que viram? Por que só eles? Porque só eles conseguiram entender que essa era a estrela. Amém? Vamos continuar. Aqui falou, nós comentamos, tendo alarmado o rei Herodes e com eles toda Jerusalém. Herodes com medo de perder o reinado. Conversa essa que está vindo outro rei, né? Já toda Jerusalém é porque Herodes era conhecido, Herodes o Grande, como um rei muito sanguinário, muito sangue frio, perverso. Então, eles ficaram com medo da reação de Herodes com essa notícia. Amém? Então, seguindo aqui. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Qual profeta, irmãos? Qual profeta? Miqueias 5:2. Amém? Que vem falar: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Veja o Antigo Testamento novamente sendo utilizado como base para o Novo. Não se esqueça disso, irmãos. Não menosprezem o Antigo Testamento. Amém? A partir daqui eu vou procurar adiantar um pouquinho a história. Herodes, com a conversinha, né, veio para os magos e falou: pode procurar. Encontrando, me avisem que eu também quero adorá-lo. Só que na realidade ele não queria adorá-lo, ele queria matar. Queria acabar, exterminar essa ameaça ao reino dele. Amém? O momento em que os magos encontram essa criança, está aqui, no versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Veja que estavam Maria, José, né? Quem que os magos foram adorar? Quem que os magos adoraram? Não foi Maria nem José, foi prostrando-se, o adoraram. Quem era digno de adoração? Quem é? É Jesus. Amém? Somente. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Esses presentes, irmãos e irmãs, não foi tão especificamente porque era Jesus. Era costume da época estar sendo presenteado os reis com esse tipo de presentes. Ouro, simbolizando a realeza, rei. Só que no caso dele é diferente. Rei dos reis. Amém? Mirra, incenso. Incenso, divindade. Incenso dando a entender essa ideia de religiosidade, de rito, né?
Só que ele vinha a ser uma divindade, um Deus, mas um Deus supremo, uno, unitário. Não essa noção de constelação de deuses ou de pessoas ou de algo que a gente tem que adorar. Apenas ele, a única divindade. E mirra, o óleo de mirra. Óleo de mirra era utilizado na época em processo de embalsamamento, embalsamar, na verdade, e também em ferimentos. Ele auxiliava a secar o local, né? Então ele, de certa forma, tinha esse poder de cura em alguns ferimentos e tal. Então, e para Jesus essa mirra teve um simbolismo diferente. Embalsamamento no caso da morte, mas cura no sentido de ressurreição. Amém? Foi o único, é o único e sempre será com esse diferencial. Ressurreição. Amém? Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permaneça lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Que profetas, irmãos? Em Números 24:8, Oséias 11:1, vem novamente o Antigo Testamento embasando. Amém? Muito importante vocês entendam isso. Essa importância do Antigo Testamento. Um comentário aqui, irmãos. O anjo apareceu para os magos que a princípio não tinham a tradição de adorar um único Deus, ou vindo para adorar o Deus deles, no caso de Jesus. Não, eles vieram adorar, trazer presentes, mas a princípio a tradição deles não era de estar tendo adoração a Jesus ou apenas um Deus. Mesmo assim, um anjo veio e conseguiu em espírito trazer esse entendimento para eles. Eles acreditaram e foram pelo outro caminho, fugiram de Herodes. Depois o anjo vem a José, novamente um servo, né, que acata as ordens, né, ordens do seu rei, do seu Deus. E ele não pensou duas vezes, pegou Maria, pegou Jesus e fugiu, a fuga para o Egito, né? Então, olha a obediência. A palavra de Deus fala que o verdadeiro amigo de Deus é aquele que guarda seus mandamentos e o obedece. Amém? Então, novamente, José dando um exemplo de conduta cristã. Sem titubear, Deus falou? Aplique. Faça na sua vida, você e eu. Amém? É nossa missão cumprir o dever que Deus nos deu. Amém? Seguindo aqui, ele fala da matança dos inocentes, né? Versículo 16. Vendo-lhe iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo qual com precisão se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouvi-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Vejam que, no caso aqui, Raquel, a esposa amada de Jacó. Esse profeta aqui era Jeremias 31:15, né? Mais uma vez reforçando esse choro, por quê? Por conta de todas essas crianças que morreram, né? Herodes mandou matar de 2 anos. 2 anos foi o quê? O período que ele conversou com os magos até esse período que ele ficou sabendo que os magos fugiram. Então ele falou, o tempo aqui tá dando mais ou menos 2 anos, mato todos dessa idade para não ter perigo de Jesus sobreviver, desse rei dos judeus sobreviver. Como
José já tinha seguido a orientação do anjo, não conseguiu encontrar Jesus, não conseguiu matar Jesus. Mas veja que o início da vida de Jesus aqui já se inicia humilde, nascido em Belém, a casa do pão, chamada casa do pão, é o pão espiritual que chegou para nós, amém? Chegou humilde, nascido em um estábulo, manjedoura, sem pompas de rei, pelo contrário, já com risco de ser assassinado. Então, mais um entendimento para nós, irmãos. Como nós estamos procurando seguir um Cristo que, durante sua vida, ele mal nasceu, já teve perseguição e até sua morte. Como que nós, seguidores deles, vamos estar carro na garagem, mansão de 3 andares e conta no banco, sabe, sem condição de nem colocar mais, e prosperidade, como é pregado em muitas teologias. Se você realmente é um seguidor de Cristo, primeiro você pega uma cruz como ele pegou, você carrega uma cruz como ele carregou. Você é perseguido, na palavra de Deus fala que quem realmente segue, quem for seguir a Cristo, ele será perseguido. Amém? Então, se na sua caminhada tá cheia de pedregulho, espinho, tá difícil, tem tribulação, aprovação, se acalme. São características de um seguidor de Cristo. Amém? Vamos continuar aqui para finalizar, não quero me alongar muito. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispõe-se ele, tomou o menino. Dispôs-se, ele tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquilau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, o Grande, temeu ir para lá, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Foi habitar na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Aqui eu finalizo o capítulo 2, ele finaliza aqui, mas eu vou fazer só um comentário final, irmãos, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ou seja, não foi só um apenas que disse que ia ser em Nazaré que viria o Messias. E pelo contrário, além de não ser só um, existiram pessoas como o rei Acás, por exemplo, no livro de Isaías, que não acreditavam nisso, né? Em Nazaré. E um Messias, ele foi subestimado. Muita gente não acreditava nisso, que ele ia vir dessa maneira humilde, né? E ter toda essa perseguição a princípio. Pensaram que esse Messias que vinha para livrar o povo de Israel do governo do Império Romano, né? Com todas as pompas. Não. Teve toda essa perseguição a princípio. Voltaram para Nazaré, nesse finalzinho. Nazaré, cidade natal de José e Maria, né? E aqui finalizou o capítulo 2. Amém? A princípio, quero agradecer muito vocês estarem aqui comigo até agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Se o assunto lhe interessou, você gostou, quer continuar nessa caminhada, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário, deixe seu entendimento, sua opinião. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tá? Estamos aqui procurando apenas fazer o ID do Senhor e um se fortalecendo com o outro. Em Provérbios 27 fala que como um ferro afia o outro, um irmão auxilia o outro, um amigo auxilia o outro. Então nós aqui nessa troca de informações vamos estar nos crescendo junto, edificando como igreja do Senhor a partir da palavra de Deus. Amém? Muito obrigado.
uma noite, um dia de paz, uma tarde de paz. Não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas já agradeço em nome de Jesus, tá? Então vou só finalizar com a oração. Pai, muito obrigado por mais esse momento. Te agradeço por tamanha misericórdia. Nós somos imerecedores de estar com teu nome em nossa boca, Pai, mas como justificação que tu fez por nós, nos redimindo do pecado, do diabo e da morte, tu nos justifica para, a partir de crer em ti e proclamar o teu nome, nós estamos habilitados para falar da tua palavra, Pai, para buscar mais a ti, Senhor. Muito obrigado por mais esse momento. Abençoe, Senhor, cada um que está ouvindo essa palavra nesse momento. Trabalhe no coração, traga renovo, refrigério de alma e força para a gente continuar nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado e até o próximo encontro.